Olá, amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma preleção do Centro Espírita Allan Kardec de Campinas. Que a presença amorosa de Jesus envolva nossos corações e mais este momento que nos unimos aqui em pensamento, em sentimentos, em torno do Evangelho do Cristo. E antes de iniciarmos o nosso estudo de hoje, vamos a uma prece. Vamos elevar nossos pensamentos e sentimentos de gratidão ao alto. Gratidão a Deus, nosso Pai Criador, Senhor da vida, a Jesus, nosso Divino Mestre e amigo e a espiritualidade maior. Agradecendo, Senhor, por mais esta oportunidade de estudo e aprendizado em nossa vida. Que possamos estar com o coração, com a mente aberta, para colher as sementes do Evangelho em nossos corações, para que frutifique em nosso dia a dia, em nossas ações, atitudes para o bem, para com todos nossos semelhantes. E te pedimos, Jesus, que esteja conosco, nos inspirando e nos amparando neste momento. E hoje nós iremos concluir as reflexões sobre o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, intitulado Amar o Próximo como a Si Mesmo. E este capítulo nos traz mais um ensinamento muito precioso e importante para todos nós, onde Jesus nos ensina sobre o maior mandamento da lei de Deus, a lei do amor. É um convite que Jesus nos faz: amar a Deus acima de todas as coisas e acrescentando, e ao próximo como a si mesmo, estabelecendo aqui uma pequena regra, mas com ensinamento tão grande, que significa que o amor começa em nós e se irradia para o próximo e, consequentemente, para toda a humanidade, todo o universo, e assim estaremos amando a Deus. Porque o amor é o sentimento mais sublime, mais excelso, que não se explica, apenas se sente. O amor é o reflexo do Criador em nós, é a presença de Deus em nós. Portanto, não tem virtude melhor e nem maior que o amor para auxiliar em nosso progresso moral, auxiliar a nos elevarmos espiritualmente, a elevar toda a humanidade, todo o nosso planeta para uma condição de vida melhor, uma vida mais feliz. E Jesus nos convida a vivenciarmos este amor. Foi o que nos foi esclarecido no estudo da semana passada. Nos convida a colocá-lo em ação dentro do nosso estágio evolutivo, dentro da nossa compreensão, cumprindo com os nossos deveres, com respeito e amor ao próximo, cumprindo em sociedade as leis humanas e divinas, e assim nós estaremos amando ao próximo e nos aproximando mais de Deus. E estudando o Evangelho, nós procuramos compreender essas palavras, esses ensinos de Jesus, que nos leva a refletir e perguntamos: o que é que mais nos impede de cumprir este maior mandamento que Jesus nos chama? O que mais dificulta ainda o cumprimento desta lei maior, o amor? Porque vamos pensar, nós temos religiosidade, acreditamos em Deus, nós temos fé, somos pessoas civilizadas, não somos mais selvagens, porque já evoluímos desse estágio primitivo. Procuramos cumprir com os nossos deveres na família, com os nossos amigos, cumprir com os nossos deveres em sociedade, enfim. Somos cidadãos de bem formados em uma sociedade que evolui sempre. Mas por que será que não conseguimos vivenciar este amor em sua verdadeira essência para com todos nossos irmãos, a como Jesus nos ensinou? O que mais nos dificulta ainda? Na verdade, o que mais nos dificulta ainda é o egoísmo. O egoísmo é que nos leva à falta de fraternidade, de fé, caridade,
para com todos os nossos irmãos. E é sobre isso que iremos refletir hoje, porque o egoísmo é colocado no Evangelho por Kardec em um item especial, onde ele nos traz preciosas mensagens dos amigos espirituais Emmanuel e Pascal, com importantes instruções que nos chamam a refletir e entender melhor sobre esse terrível vício, que é a fonte de todas as misérias humanas, impedindo assim o nosso progresso moral e de toda a humanidade, impedindo-nos de amar o próximo, de colocar este amor em movimento através da prática da caridade, porque o egoísmo é o sentimento oposto ao da caridade, e só o amor-caridade é capaz de libertar nossa alma deste vício, e livres desse vício poderemos vivenciar o verdadeiro amor ao próximo. E Emmanuel começa nos dizendo que o egoísmo é uma chaga, uma doença da humanidade que precisa desaparecer da face da terra, que precisa ser eliminada, porque impede o seu progresso moral. E diz também que cabe ao Espiritismo, a doutrina cristã que seguimos e estudamos, a tarefa de ajudar a Terra a elevar-se na hierarquia dos mundos, porque a Terra, como nós já sabemos, ela está destinada a ser um planeta feliz. E ela só será feliz com a felicidade de seus habitantes, que só serão felizes quando eliminarem o egoísmo de seus corações. Porque é difícil ainda encontrar aqui na Terra aquele coração totalmente desprovido do egoísmo. E Emmanuel nos fala mais. Ele fala que cabe a cada cristão, seguidor dos ensinos de Jesus, a lutar com todas suas armas, suas forças e sua coragem para eliminar o egoísmo da face da terra. É nós que precisamos dar o primeiro passo, juntar nossas forças, nossas armas e coragem para vencermos o egoísmo em nós mesmos. Por quê? E por que coragem? Porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que para vencer os outros, nos diz o amigo espiritual. Isso significa que nós precisamos olhar para dentro de nós e enxergarmos como realmente somos, como estamos no momento. E isso não é uma tarefa fácil, porque na maioria das vezes a pessoa egoísta não se reconhece egoísta. E o egoísmo é um sentimento, um amor excessivo desequilibrado por si mesmo, que leva a pessoa a se preocupar-se apenas consigo mesmo, se preocupando apenas com aquilo que lhe diz respeito, não importando com o próximo, não importando com seus sofrimentos, dores, dificuldades, porque isso não lhe diz respeito. É assim que pensa a pessoa egoísta. Portanto, com este pensamento, com essa postura, não auxilia, não pratica caridade, se esquecendo que somos todos irmãos em espíritos, somos filhos do mesmo Pai Criador e que precisamos nos ajudar. Por isso, a coragem para reconhecer-se egoísta e iniciar o combate deste vício em nosso íntimo. A coragem de mudarmos nossas atitudes, amando mais, praticando mais a caridade para com nossos irmãos. E Emmanuel continua a nos orientar que cada qual, portanto, dedique toda a sua atenção para combater em si mesmo o próprio egoísmo, este monstro devorador de todas as inteligências. O egoísmo é que nos impede de olharmos à nossa volta, de usarmos nossa inteligência para ajudar o progresso em um todo, o nosso progresso, o progresso do nosso próximo, da sociedade, da humanidade e, consequentemente, de todo o nosso planeta, porque é essa postura egoísta de olharmos apenas para nós que impede a evolução de um todo. Esse filho do orgulho, o egoísmo, é fonte de todas as misérias terrenas, porque do egoísmo deriva todo o mal.
E é verdade, se observarmos, em cada vício tem sua origem, seu início lá no egoísmo. Mas aqui nós podemos pensar: será que Deus criou o homem egoísta? Por que existe o egoísmo? Mas precisamos refletir e compreender que o egoísmo e o orgulho têm sua fonte no sentido natural, o instinto da conservação, que é o instinto nato em nós. Com ele, nós conservamos a vida, aprendemos a gostar de nós, a cuidar de nós, e isso é natural e útil, porque Deus nada fez de inútil. Por exemplo, um casal tem apenas um filho, e com o tempo chega o segundo filho do casal. E a simples presença no lar de um segundo filho é compreensível o aparecimento do ciúme infantil, que é um impulso egoísta, mas que pode ser considerado normal, porque a criança usa o instinto de preservação a fim de conservar ali o carinho, o afago, o amor dos pais, antes voltado somente para ela e agora dividido com o novo irmão. Então essa é uma reação normal, porém, desde que não tome proporções alarmantes, ou seja, com exageros que venha prejudicar o irmão, porque é o exagero desse sentimento, em todos os sentidos, que nos faz mal, prejudicando a nossa evolução e a evolução do nosso planeta. E Emmanuel continua a nos orientar que Jesus nos deu o exemplo da caridade e Pôncio Pilatos o do egoísmo, porque enquanto o justo Jesus percorria as santas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa, disse aos judeus, esse homem é justo, por que quereis crucificá-lo? No entanto, deixa que levem Jesus ao suplício. Então o egoísmo de Pilatos falou mais alto naquele momento, porque ele era um líder que no poder civil romano e não queria entrar em choque, se dispor com o poder religioso dos judeus, mesmo sabendo que Jesus era justo, que não havia cometido crime algum. Pilatos lava mãos e não os impede de cometerem uma injustiça. Então aí nós observamos o exemplo do egoísmo em Pilatos e em Jesus o exemplo do amor e caridade que sempre dedicou a nós, amando, ensinando, consolando e que continua até hoje. O egoísmo é, portanto, o antagonismo da caridade, o maior obstáculo para a nossa felicidade futura. E Pascal, um amigo espiritual, vem nos auxiliar também na lição de hoje a compreendermos melhor esta questão importante do amor ao próximo para sairmos vitoriosos de nossas atitudes egoístas através da prática da caridade. Se os homens se amassem reciprocamente, a caridade seria mais bem praticada. Mas, para isso, seria necessário que vos esforçasseis no sentido de livrar o vosso coração dessa couraça que o envolve, a fim de torná-lo mais sensível ao sofrimento do próximo. Assim, inicia Pascal sua mensagem. E a couraça a ser eliminada é do egoísmo, que nos impede ainda de sensibilizarmos com as necessidades de nossos irmãos, impede de sensibilizarmos com as suas dores, sofrimentos. É a dureza de nossos corações que matam esses bons sentimentos, não nos importando com o outro, apenas nos preocupando conosco mesmo. E Pascal nos relembra o modelo a ser seguido, Jesus, dizendo que o Cristo nunca repeliu aqueles que o buscavam, fosse quem fosse, não eram repelidos. A mulher adúltera, o criminoso, todos eram socorridos por ele, que jamais temeu prejudicar sua reputação. Jesus ensinava, exemplificava, atendia a todos com amor, ouvindo-os, dando-lhes atenção, não se importando com a reação de ninguém, sem receio do que os outros pudessem falar ou pensar dele.
Jesus é o maior exemplo de vivência de amor ao próximo, sem qualquer sinal de egoísmo. Quando pensamos na prática da caridade, entendemos que é a prática maior do amor ao próximo, como nos ensinou Jesus. Virtude por excelência, que é capaz de promover a evolução do espírito quando praticada com abnegação e constante sacrifício de todos os interesses egoísticos. Mas para isso, ela precisa ser inspirada e sustentada pela fé que a impulsiona, que é quando nós oferecemos algo que brota de nosso coração àquele irmão que se encontra em necessidade. Necessidade não apenas material, mas necessidade de uma orientação, de uma palavra de afeto, de carinho, oferecendo ao nosso próximo aquilo que temos de melhor, que vai além dos impulsos generosos, de doações de roupas, de alimentos, que é importante sim, é necessário também, mas estamos aqui falando de algo que vai além disso, porque estamos falando de amor, que é a expressão maior do exercício da caridade, que é um grande aprendizado para a nossa evolução. É quando nós nos doamos por inteiro, fazendo algo de coração em favor ao nosso próximo, que a caridade verdadeira é inspirada pela fé, aquela que se pratica com renúncia constante dos interesses egoísticos. Por exemplo, quantas vezes deixamos de fazer alguma coisa porque o filho estava doente e precisava de nós ali ao seu lado? Quantas vezes deixamos de fazer algo que gostaríamos, um passeio, uma viagem que já estava programada, porque a mãe ou o pai nos pediu para que ficássemos com ele naquele momento que eles estavam precisando de nós? Isso é devotamento, é caridade, são concessões amorosas que fazemos. E quando fazemos isso, nós estamos abrindo mão de uma parte de nós que está no nosso ego, que traz muitas vezes o egoísmo, a vaidade, e neste momento nós estamos superando isso, porque nós estamos oferecendo algo de nós, aquele que nos pede presença, aquele que nos pede atenção, carinho, que nos pede cuidado, que nos pede amor. E é isso que nos faz um bem enorme, porque esse gesto, essa postura, nos traz felicidade, porque a felicidade está no bem e que se pratica com amor e caridade. Quando vemos a felicidade do outro, o bem-estar do outro, é a nossa felicidade também. Se a caridade reinasse na terra, nos diz o amigo espiritual, o mal não dominaria, mas se apagaria envergonhado e desapareceria. Sede caridosos para com todos indistintamente, ou seja, para com todos nossos irmãos, até mesmo aqueles que consideramos inimigos da sociedade, os criminosos, porque Deus ama todos os seus filhos indistintamente e Jesus nos deu o exemplo, acolhendo a todos, os pobres, os doentes, discriminados, os sofredores, os criminosos, todos na mesma jornada evolutiva, com o mesmo desejo de felicidade, com as mesmas necessidades de curar-se, de melhorar-se e arrepender-se. E Elizabeth de França, uma benfeitora, nos traz uma mensagem no Evangelho que a verdadeira caridade é um dos ensinamentos mais sublimes que Deus forneceu ao mundo, através de Jesus, e que entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina deve existir aí uma completa fraternidade cristã. Então ela vem nos lembrar da lei de Deus, deixada por Jesus, que devemos ter um olhar de perdão, de misericórdia para com esses irmãos, não julgar, porque todos nós necessitamos de perdão e misericórdia, porque muitas ações que praticamos em nosso cotidiano e que são consideradas normais aos olhos do mundo, aos olhos de Deus, seriam crime.
Então precisamos ser indulgentes com esses irmãos que se desviaram do caminho do bem, não lhes desejando mal, não julgando, não desejando a sua eliminação ou morte. E se tivermos oportunidade, precisamos socorrê-los e que façamos isso, porque independente do julgamento das leis humanas, vamos lembrar que nós temos a lei divina, a lei de Deus em nossa consciência, onde recebemos as consequências de nossas ações boas e más, assim como recebemos também uma nova oportunidade de acertarmos. Podemos e devemos sim reprovar a atitude errada. Não é isso que estamos dizendo, que não podemos ver o erro. Mas em relação ao irmão que cometeu o erro, nós precisamos nos apiedar da condição desse criminoso no momento. Do mesmo modo que nós também nos apiedamos da condição da vítima. E aí nós vamos emitir vibrações fraternas a esses irmãos. Jesus é nosso modelo. O que diria o mestre se visse um desses irmãos, o criminoso, ao seu lado? Com certeza, ele iria lamentar muito aquela condição que se encontra aquele irmão que se encontra naquela condição, naquela situação. Mas Jesus iria estender-lhe a mão, considerando um doente muito necessitado, um doente de alma. Bem, na verdade, para nós, ainda é muito difícil esse gesto de estender a mão, mas nós podemos estender as nossas preces, orar com fé, para que aquele irmão, para que alcance o coração daquele irmão, para que ele desperte para o bem e para que a ele seja oferecida a oportunidade de mudança, de arrependimento, de reerguimento moral. É isso que Jesus espera de nós, que façamos nossa prece e que pratiquemos o amor e a caridade para com todos os nossos irmãos, indistintamente, porque se queremos um mundo melhor, se queremos um mundo mais fraterno, onde reina a paz, que façamos a nossa parte, eliminando o egoísmo de nossos corações, sendo solidários e fraternos, construindo aí um mundo melhor e feliz através da prática do amor e da caridade, e só através da vivência da lei maior que rege a nossa vida, que é o amor, a caridade, como nos ensinou Jesus, que seremos felizes nos aproximando mais de Deus e refletindo a presença do Pai em nós. O amor é irresistível. Não existe um só coração que não seja tocado por esse sentimento nobre. E é com este novo olhar, com esse entendimento, que estaremos aceitando e compreendendo o convite de Jesus quando nos diz: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Obrigada a todos pela atenção e que Jesus nos abençoe nesse nosso propósito, que amemos a Deus, que amemos uns aos outros, assim como Ele nos amou. Agora que já estamos com o coração agradecido, esperançoso, leve, sereno, depois das mensagens do Cristo, do Evangelho, vamos fazer a nossa vibração, que é o momento que nós vamos exercitar este amor, essa caridade ao próximo. Então vamos sentir a presença de Jesus e rogar ao Mestre que nos acompanhe neste momento, que possamos doar, Senhor, o que temos de melhor em nossos corações a todos aqueles que amamos e queremos auxiliar. Primeiro para os nossos familiares, enviando essas vibrações amorosas de paz, de harmonia, de compreensão, que possamos caminhar juntos nesta jornada, nos compreendendo mais, nos amando mais e assim termos uma convivência fraterna e amorosa entre nós. Mestre amigo, nós também temos em nossos corações
um pedido especial a fazer. É aquela pessoa que sabemos estar necessitado de amparo, de carinho, de proteção. Então é um momento onde nós conhecemos alguém que necessita dessas vibrações amorosas, vamos trazê-la em nossos pensamentos e enviar com todo amor, com todo carinho, essas vibrações de esperança, de paz, de fé, de confiança no Pai, que ao lado de cada coração sofrido coloca um bálsamo de amor a lhes ajudar, coloca uma mão amiga que lhe estende neste momento e que nós estamos aqui, Senhor, para ajudar também, levando uma palavra de consolo, de carinho, levando a palavra do Evangelho para que fortifique e para que reestabeleça a saúde física e espiritual a esses irmãos. Obrigada, Jesus, por nos acompanhar em mais este momento, e a Ti, Senhor, a nossa gratidão eterna por nos ter deixado essas sementes do Evangelho que dão frutos na nossa vida, que nos inspira e que nos fortalece nesta caminhada. Te rogamos, Mestre amigo, que esteja conosco hoje e sempre. Muito obrigada a todos pela atenção e até uma próxima oportunidade.